começar com o primeiro debate. O que é? Prefeitura de São Paulo. Oh, campanha, que baixaria, hein? Os candidatos à Prefeitura de São Paulo se enfrentaram mais uma vez. Desta vez, o debate foi realizado pelo SBT e foi marcado pela pauta de segurança pública, começando pela segurança dos próprios candidatos, né? As cadeiras estavam todas parafusadas. E aí houve uma postura diferente dos candidatos desta vez. O influencer digital Pablo Marçal, que é o candidato do PRTB, pediu perdão aos eleitores sobre as polêmicas que marcaram os últimos debates. Ah, boa orientação, hein? Vamos ouvir? Que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante, que de fato gerou riqueza, que gerou mais empregos. Muito bem. Olha, vamos debater primeiro essa estratégia. São dois fatos que eu quero colocar aqui para a mesa discutir. Em primeiro lugar, se o Pablo Marçal não fizesse toda essa arrelia, não criasse toda essa polêmica, será que ele estaria aí embolado com o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, aí disputando aí quem vai para o segundo turno? Ou ele estaria colocado na irrelevância? Então, minha primeira pergunta é: há espaço hoje no Brasil para a neutralidade, para o amigo de todos, para quem não cria polêmica? E a minha segunda pergunta para colocar: dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Teria ele exagerado na dose e agora, talvez, sob orientação, e seja tentando amenizar o discurso? Como fica, então, essa polêmica que nós vamos debater? Claro, vamos debater as polêmicas da segurança pública, mas como fica, então, essa estratégia do Marçal? Número 1, polêmica para crescer. E número 2, se exagerou ou não nessa polêmica. Diego Tavares, o que parece que metade do país ama o Bolsonaro e a outra metade odeia o Bolsonaro. Metade do país ama o Lula e a outra metade detesta o Lula. Ou pelo menos nós temos aí 30% que é indiferente aos dois e tem 35% de cada lado. Mas, de qualquer maneira, quem é nem direita nem esquerda, parece que no Brasil não é nada, Diego Tavares. Pois é, Capês, isso é resultado desse processo agudo de polarização da nossa política que nós acompanhamos nos últimos anos. Boa tarde ao senhor, boa tarde, Leandro, Diogo, João Belucci e principalmente boa tarde a quem nos acompanha aqui no Linha de Frente. Capês, respondendo objetivamente a sua pergunta, se Pablo Marçal não tivesse polemizado, ele estaria hoje entre os 3 primeiros colocados das pesquisas? Certamente não estaria. O Pablo Marçal de hoje, que nós vimos hoje no debate do SBT, um pouco mais ponderado, um pouco mais propositivo, é um Pablo Marçal que não emociona absolutamente ninguém. É um Pablo Marçal que teve, inclusive, a sua participação no primeiro debate tida como irrelevante perante a postura dos outros candidatos. Me lembro, inclusive, que no primeiro debate, o debate da Band, o Ricardo Nunes acabou sendo o candidato mais elogiado justamente pela sua postura em relação às críticas feitas pelo próprio Pablo Marçal. Acontece que o Pablo percebeu isso. O Pablo percebeu que na última semana, ele não teve nenhum crescimento, estacionou nas pesquisas e o fatídico episódio da cadeirada, acabou trazendo algumas críticas para a sua candidatura que até então ele não recebia. Então, daí essa virada de chave marcada de forma muito clara quando ele diz que, olha, até então vocês conheceram um lado ruim, de agora para frente vocês vão conhecer o Pablo Marçal governante. Ou seja, tudo o que aconteceu até agora, passe a borracha, isso ficou para trás, agora a minha campanha começa de novo. Vamos ver se isso vai dar resultado para ele. Eu acredito que não, justamente porque o Pablo Marçal é aquele candidato outsider, o cara que vem para o enfrentamento com o sistema, que colou a sua imagem naquela tese de que ele é a pessoa que o sistema fará de tudo para que não ganhe as eleições. A partir do momento que ele se iguala aos demais candidatos ali no campo propositivo, debatendo, jogando bola de um para outro, enfim, se ele entrar nessa dança, ele tende
tende a estacionar e aí o eleitor paulista volta a mostrar o seu perfil tradicional. Um eleitor de centro que vai buscar a proposta mais segura. As últimas pesquisas, inclusive, revelam isso com a crescida, um leve descolamento de Ricardo Nunes do segundo e terceiro colocado, respectivamente, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Vamos ter que acompanhar, ver o que vai ser dessa nova estratégia do Pablo, que foi, inegavelmente, quem mexeu no tabuleiro eleitoral desse ano. Agora, meu querido Leandro Ferreira, as pessoas parece que não têm mais vontade de ler nem placa de ônibus. Você coloca, às vezes, um documentário sobre a origem do universo, sobre uma nova teoria que diverge ligeiramente da teoria de Albert Einstein. Ninguém assiste. E aí você põe o pessoal, o palco nasce torto, nunca se... e todo mundo assiste, dá aquela maior audiência. As pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrar para ouvir pelo menos propostas concretas, e aí fica esse show aí de quem chama mais a atenção. Eu lembro quando eu lancei meus primeiros livros, eram livros quase apostilas, e aquilo vendia muito, depois virou curso, até que um dia, falou, Capê, você precisa produzir alguma coisa maior. Eu fiz um tratado de direito penal, até com o professor Edilson Mongenor Bonfim, lançamos. Tem 1.200 páginas, ninguém leu, tá lá de encosto na parede. Então as pessoas não querem mais ler. Como você vê esse fenômeno do Pablo Marçal tendo que se virar dessa maneira para chamar a atenção e isso ocupar completamente todo o tempo dos debates? Boa tarde, Capês. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. Boa tarde aos meus colegas de debate nesta tarde de hoje. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, um fim de semana que esperamos seja de ar limpo para todos nós aqui na cidade de São Paulo. Finalmente, né? Vamos poder aproveitar um pouco mais o fim de semana. Bom, eu assisti o debate e sobre isso que o Capês colocou aqui como primeira questão para nós, o que eu penso é que nós temos vivido num mundo em que se disputa muito a atenção das pessoas. Não só na política, se disputa nas mercadorias, se disputa nas redes sociais, né? E a disputa por atenção é uma mercadoria que vale muito, né? A atenção das pessoas, e os algoritmos sabem captar isso perfeitamente. O problema é que quem grita mais alto, geralmente, é quem é ouvido, né? E certamente o Pablo Marçal fez uso dessa estratégia para poder se posicionar como um tema de toda a eleição, né? Por um certo tempo, e acho que ainda estamos nesta chave, não se discutiu outra coisa a não ser a conduta do próprio Pablo Marçal nas eleições. Eu não sei se as pessoas vão ler programa de governo agora que o Marçal decidiu adotar o Pablito Paz e Amor, né? Mas o que eu entendo é que a estratégia do Marçal está calcada não somente numa mudança de perfil, mas também numa tentativa de retomar as condições dele de chegar ao segundo turno. O crescimento do Ricardo Nunes, que o Diego Tavares mencionou aqui, se dá também em função de as pessoas identificarem nele maior segurança. E não é maior segurança na pauta de segurança pública, é segurança em termos de confiança, a certeza de que será um candidato que não vai apresentar grandes surpresas. Então eu vejo esse momento do Marçal tentando trazer de volta esse eleitor que saiu para o Ricardo Nunes em busca de sua vaga pelo segundo turno. Porque os votos do Guilherme Boulos, que também estão em ligeira ascendente, né, muito provavelmente nem Nunes nem Marçal vão conseguir tirar. Muito bem. Agora, Diogo da Luz, eu já vi uma pesquisa dizendo que, em termos de estado de São Paulo, o eleitor paulista, por pertencer a um estado empreendedor, autossuficiente, que depende pouco da União, ele prefere um governo que seja um governo que interfira menos, ou seja, que atrapalhe menos e que dê liberdade econômica para um governo com perfil liberal. Isso talvez tenha justificado as seguidas eleições do PSDB e depois, agora, o governador Tarcísio de Freitas, com uma pauta também até mais liberal, mais à direita do que aquelas que vinham se desenvolvendo. Agora, qual será o perfil? O que me intriga é qual o perfil para a cidade de São Paulo numa eleição para prefeito? Porque você tem Maluf, eu estou falando só que depois que surgiu o segundo turno. Maluf, Marta, Serra, Kassab, Haddad, Dória, Bruno Covas, que é mais de centro-esquerda. Qual é o perfil do eleitor paulistano?
Acho que o perfil do eleitor paulistano é muito parecido com o do paulista em geral, Capês. Também é mais liberal, ele quer menos governo, ele quer mais liberdade. Não é que ele quer nada de governo, mas ele quer menos, sem dúvida alguma. Ele entendeu muito bem que ele, paulistano e paulistas, são as pessoas que mais pagam impostos para todo o Brasil. Entendeu muito bem que muito mais sai dinheiro do que entra no estado de São Paulo. Por isso ele prefere menos governo, inclusive no estado de São Paulo e na prefeitura. E o que eu acho que está se mostrando nessas eleições é que, no fundo, aquela ideia que diziam que tem 30% ou mais, até quase 40% de lulistas, de petistas, de gente bem à esquerda na cidade de São Paulo, as pesquisas estão mostrando o contrário. Basta ver o Boulos. Ele não chega nos 25%. É o limite que ele tem lá. E o Boulos é o mais conhecido de todos. Mas voltando ao debate, eu queria fazer mais um comentário. Na minha opinião, na realidade, Pablo Marçal ainda está pautando o debate. Muitos disseram o SBT conseguiu trazer a calmaria para o debate. Eu acho que quem deu o tom do debate, mais uma vez, foi o Pablo Marçal e todos acompanharam. Se no debate mais propositivo ele vai ter a mesma aceitação, isso é outra história. Ele não tem a televisão e o horário gratuito não, o horário que nós pagamos para que seja gratuito para eles se apresentarem na televisão, tem mostrado que ainda tem algum efeito e tem ajudado o Ricardo Nunes, mas eu acho que principalmente é o apoio de Tarcísio Gomes de Freitas que tem feito a diferença em favor do Ricardo Nunes. Agora, ô João Belutti, eu não sei até que ponto, não é que eu duvide de pesquisas, que eu não sou estatístico e acho que as pesquisas têm a sua base científica para serem respeitadas. Mas varia muito da maneira como a pergunta é feita, ela pode ter uma indução, porque na eleição para presidente da República última, o Lula aparecia muito à frente do Jair Bolsonaro e no final ganharam no olho eletrônico ali. Então, como é que você vê essa questão? Será que podemos ter alguma surpresa aí nessa eleição do primeiro turno? Pois é, Capês, boa tarde, Capês, todos os colegas e amigos aqui da mesa, toda a audiência. O que a gente vê é que normalmente a pesquisa ela tem um dono. E não a linha do presidente que você mencionou também, a de governador, ela está muito parecida para mim com a de agora, porque na de governador o Tarcísio estava sempre em segundo ou terceiro, disputando com o Rodrigo Garcia, e o Haddad estava sempre em primeiro. E aí, para o segundo turno, o Tarcísio passou em primeiro, o Haddad em segundo e o Rodrigo Garcia, com a máquina na mão, mesmo caso do Ricardo Nunes, sequer foi para o segundo turno e rapidamente colou seu apoio no Tarcísio. Eu vejo que, como o Diogo colocou, o Pablo Marçal segue pautando o debate, concordo plenamente. Acho que o SBT foi muito rígido nas regras, os candidatos não podiam pôr os números dele. Vamos lembrar que na eleição para governador, mais de 500 mil pessoas queriam votar no Tarcísio e votar errado no estado de São Paulo. Mais de 500 mil, 500 mil de pessoas votaram errado, achando que era o mesmo número que o Bolsonaro. Então, acho que quanto mais mostrar o número, melhor. Vejo que todos os candidatos evoluíram, a própria Tabata ali está com media training grande, gesticulando bem, assim, todos evoluíram bastante na sua colocação. O Datena também, a Marina Helena mencionou isso, que ele estava gaguejando nos primeiros debates, agora está melhor. Agora, eu lamento muito a participação do Datena, porque na minha visão pode ser mais ortodoxa, mas eu acho que ele cometeu uma tentativa de homicídio, é a minha visão, com uma banqueta de ferro na direção da cabeça de outras pessoas. Eu acho que o grande erro, na verdade, que se está se mostrando foi a direita não ter um candidato, né? Essa união Tarcísio, Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro para apoiar um candidato de centro ou centro-esquerda, como é o Ricardo Nunes, apesar da sua sinalização para a direita agora, acho que foi o grande erro e o Marçal segue surfando nessa onda, nesse discurso de direita. Não estou dizendo que na prática ele será um conservador e tal, mas acho que o grande erro foi esse. Olha, o prefeito Ricardo Nunes foi questionado sobre a ação do Ministério Público de São Paulo contra o crime organizado que investiga uma suposta relação entre empresas do transporte municipal com facções criminosas. Nós temos a sonora? Vamos ouvir. Quem fez a intervenção da UpBus foi eu. Como que acontece isso? Você tira toda a diretoria enquanto o Ministério Público faz a investigação e é a prefeitura que está lá fazendo a gestão. Inclusive, eu pedi e nós entramos como assistente de acusação. Portanto, total rigor contra qualquer tipo de suspeita, até que se faça investigação, com qualquer tipo de situação voltada a essa criminalidade. Bom, Diego Tavares,
Você deu um elástico aí, você olhou pro Leandro Ferreira e jogou para mim. Olha só, professor Capês, brincadeiras à parte, eu acho que esse tema do combate às facções criminosas ele tem que ser sempre tratado com muita seriedade. E o prefeito Ricardo Nunes não disse nenhuma mentira nas suas declarações. De fato, tão logo as denúncias vieram contra os proprietários das empresas que teriam ligações com o PCC, a Prefeitura de São Paulo fez, de fato, uma intervenção e assumiu o controle, passou a dirigir essas empresas. As empresas se mantiveram executando os contratos, mas sob direção da Prefeitura. E bem como ele disse também, a Prefeitura se habilitou no processo como assistente da acusação, ou seja, demonstrando ali uma total boa vontade de colaborar com as investigações. O que não pode ser permitido de forma alguma é que, diante de meras suspeitas de envolvimento do crime organizado com contratos públicos, a situação fique como está, que se deixem essas empresas recebendo dinheiro público para prestar o serviço público. Isso acho que é um dos graus mais avançados no processo de narcoestatização de qualquer ente estatal. É inadmissível que nós tenhamos facções criminosas aprofundando as suas garras na estrutura do Estado. E isso se torna mais crítico ainda diante de outras pautas que nós já repercutimos aqui, como, por exemplo, o fato de que o primeiro comando da capital estaria disponibilizando cerca de 8 bilhões de reais para eleger prefeitos e vereadores aqui no estado de São Paulo nas eleições deste ano. Então, o combate ao crime organizado tem que ser sempre uma pauta tratada com seriedade e com todo o rigor com o qual ela pode ser tratada. Embora a questão da segurança pública seja de competência dos estados e não do município, o crime organizado, nós vimos pela investigação do Ministério Público, quer nesta eleição eleger vereadores, prefeitos em cidades menores, mas vereadores em tudo quanto é lugar. Essa pauta de segurança pública tem dominado aí os debates. E ainda nessa pauta de segurança pública, Leandro Ferreira, a candidata Marina Helena, que é do Partido Novo, fez críticas ao partido e também aos apoiadores de Guilherme Boulos. Por isso que eu esperei para você falar. Vamos ouvir a sonora fala da Marina Helena. A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Ele foi num desfile de escola de samba em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Leandro Ferreira, com a palavra à defesa. Eu não acho que o Guilherme Boulos precise de defesa, uma vez que, inclusive, ele teve direito de resposta concedido a ele em função dessa fala que foi considerada inverídica da Marina Helena, especialmente no ponto em que diz que o Guilherme Boulos comanda um grupo marginal e tal. Mas eu entendo que essas pautas todas que ela tenta trazer para o debate em São Paulo, né, são pautas que têm aquele famoso punitivismo penal, aquele populismo penal como ingrediente fundamental para ativar o medo nas pessoas ou realizar uma certa encenação mais dramática em relação à pauta de segurança pública. O PSOL... Dramática é a situação da segurança pública de São Paulo, né, Leandro? Não dá para relativizar também, dizer que está se falando demais a respeito de segurança pública. Você já passou seu pano no Ricardo Nunes aqui? Não, passei pano, só relatei fatos aqui. Eu tô aqui agora assim como é um fato, a fala da Marina só uma pequena parte, assim como um fato de que a situação da segurança pública aqui é gravíssima. É um estado caótico, realmente um terreno de guerra. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, não é retirando a barraca das pessoas, que muitas vezes é o único lugar que elas têm ao abrigo do frio, ao abrigo, inclusive do calor, quando elas precisam guardar alguns pertences que são importantes para fazer... E quem fez isso? O Ricardo Nunes. E foi essa ação que o PSOL entrou. Que não. Isso nunca foi feito, isso é proibido aqui em São Paulo, Leandro. Claro que não. Isso nunca foi feito. Diego Tavares, vai lá. Esse não é nem o PSOL, é o próprio Guilherme Boulos que evitou que as pessoas tivessem suas coisas capturadas pela ação da Prefeitura durante o governo do Ricardo Nunes. Mas eu queria dizer aqui, Capês, que a Marina Helena, ela fica tratando desses assuntos, inclusive de alguns que eu não sei se não vai dar problema para ela lá na frente. Fica falando o tempo todo
perguntando para as pessoas se é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, fica o tempo todo perguntando, dizendo que o judiciário é muito caro e não funciona, né? Eu acho que ela está tentando, mais uma vez, a pauta do populismo penal para tentar se posicionar e desgastar a imagem da esquerda, coisa que não está funcionando porque as pessoas querem discutir a cidade nesse momento que está em baixa o marçalismo. Muito bem. Você, então, acha que, ao fazer isso, ela pode ficar em risco por causa do populismo penal voltar contra ela? Também, exatamente. Então, o populismo penal é para todo quanto é lado, né? É bom a gente falar. Muito bem. Na área da saúde, a gestão da pandemia pela Prefeitura de São Paulo entrou em discussão. Os deputados Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB, questionaram o prefeito Ricardo Nunes sobre a campanha de vacinação na capital. Vamos ouvir? Mas tem também a politicagem. Ricardo Nunes recusou 7,5 milhões de reais que eu mandei como deputada federal para construir 3 CAPs na Zona Leste. Deram várias desculpas, mas eu fui lá no terreno baldio mostrar que era para ali para ter o CAPs. Por quê? Porque não queria ser associado ao governo Lula, igual agora ele é contra a obrigatoriedade da vacina. Acho que esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? Sou eu, o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Muito bem, eu queria perguntar aqui para o nosso querido Diogo da Luz. Diogo da Luz, ilumine essa dúvida que me assalta, me toma de assalto. A Tabata Amaral, ela surgiu na política apoiada por uma pauta liberal, uma pauta de privatização, de combate ao déficit fiscal, de aprofundamento, de pouca intervenção na economia. Mas eu estou achando, parece que ela está fazendo uma dobradinha com Guilherme Boulos. Seria o quê? Uma liberal socialista? Que seria o partido do liberalismo socialista? Como é que a gente conciliaria isso? Você que é um liberal, esclareça para mim essa dúvida. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa, Capês. Eu acho que a Tabata tem, talvez dada a sua origem, dada a tragédia da morte do seu pai, tudo isso que ela passou, ela tem assim uma sensação de obrigação para com os outros e de obrigação do Estado para com os outros. Isso leva ela para uma pauta um pouco mais à esquerda, menos liberal, porque ela quer o Estado sempre um pouco maior. Veja que, inclusive, no caso contra o Pablo Marçal, foi ela que entrou com uma ação pedindo para derrubar todas as redes dele. Ou seja, ela pediu a intervenção do Estado para enfraquecer um candidato que, por sinal, não usava o dinheiro público, né? Mas então eu acho que ela está, assim, um pouco mais à esquerda. Mas eu queria voltar também ao assunto da vacina rapidamente. Porque, primeiro, é importante lembrar que todos nós, sem exceção, erramos durante a pandemia. Nenhum de nós tinha certeza de alguma coisa e, quando tinha, muitas vezes percebia que estava enganado. Mas eu tenho convicção de uma coisa. Voltar a essa discussão de obrigar vacinação é o pior dos caminhos. Se você quer fazer fracassar os bons programas de vacinação que o Brasil sempre teve, é tornar obrigatório. Porque o cidadão pensa na mesma hora. Bom, se é bom para mim, por que é obrigatório? Porque tudo que é obrigatório para mim não é bom. Os impostos e muitas outras coisas. Então já traz uma conotação muito ruim. Mas mesmo no caso de uma pandemia, como foi a do Covid, que se uma pessoa não se vacina, ela contamina as outras. O brasileiro sempre foi adepto da vacina. E desde a discussão da pandemia que surgiu esse problema, e hoje o brasileiro é menos adepto do que era antes da pandemia. Em grande parte por essa obrigação e essa polarização, essa politização que se criou
em cima de saúde. Desculpa, As boas Diogo. campanhas de vacinação são aquelas que são feitas naturalmente e as pessoas vão com muito prazer. Diogo, você me desculpa, mas não é porque foi obrigatória a vacina que as pessoas são menos adeptas hoje em dia. Foi porque, de fato, você houve não um trabalho... entendeu o que eu falei. Houve um trabalho ativo. Você não entendeu o que eu falei ou quis escutar só um pedaço. Você falou o seguinte, hoje as tendências da população de se vacinar menos porque foram obrigatórias as vacinas na pandemia de Covid. E o que a gente vê é que teve um fluxo intenso de informações falsas circulando a respeito da vacina e foi isso que derrubou os índices. Não foi o que você comecei falando que todos nós... Então vamos ver o que ele está falando, Todos Leandro. erramos. Que todos erramos, eu concordo. Agora, não me venha dizer que é porque a vacina é obrigatória que cai a taxa de vacinação. Foi porque houve uma quantidade enorme de informações falsas, mal intencionadas circulando, né? E que, inclusive, fizeram com que houvesse menos disponibilidade não só da vacina de Covid, como outras vacinas. A ciência muda muito. Hoje é falsa, se é falsa no futuro, só o tempo vai dizer. Eu sou a favor da obrigatoriedade de vacinas em questão de pandemia, mas por isso que nós temos aqui uma mesa diversificada com muito debate.